dependendo da infraestrutura crítica que você atinge em um aeroporto, além da questão da interrupção dos sistemas, pode ser algo sim crítico. Você pode causar incidentes, várias vidas, né? Sim, Então, apesar de haver sistemas também, redundâncias também, que são planejados para isso, por exemplo, a gente incorporar sistemas de backup, né? A gente ter aqui sistemas de emergência para sinalização luminosa de aeroportos, dentre outros. A gente precisa ter muito cuidado, porque é uma infraestrutura crítica. Um aeroporto é uma infraestrutura crítica, ela não pode falhar. É planejado, a segurança aeroportuária é um elemento fundamental em análise de qualquer contexto que envolve discussões relacionadas a tanto em modernização, ampliações de infraestrutura que acontece no aeroporto. Primeiro item é a questão da segurança. fala aí, Arquiteto Júlio na área. E começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu estou aqui com mais uma fera, o grande parceiro aí, o Guilherme Chignoni. Ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele aí em projetos de aeroporto, projetos na Polícia Federal, enfim, uma baita experiência aí com infraestrutura. Seja bem-vindo ao podcast, Guilherme. Olá, Júlio. Com um grande prazer estar aqui compartilhando um pouco sobre a minha trajetória e também conversando aqui sobre o BIM, né? O nosso querido BIM, que a gente sabe o quanto de possibilidade a gente pode obter, a gente pode alcançar utilizando a metodologia. Então, muito obrigado e estou ansioso aí para esse nosso bate-papo. Ótimo. Guilherme, fala um pouquinho quem é o Guilherme, para quem está começando Uhum. aqui o podcast. Eu sou o Guilherme, né? Sou arquiteto, sou engenheiro de segurança, fiz o mestrado em engenharia civil, estou doutorando agora em engenharia ambiental, com um tema relacionado ao uso do BIM e avaliação do ciclo de vida em infraestruturas, em infraestrutura aeroportuária. Eu me formei como arquiteto em 2007, né? E passei no concurso e iniciei, é bom te dizer, né? Iniciei em escritórios de arquitetura, lá, né, em 2007 até 2009, 2010, né? 2007 a 2010. Em 2009 prestei um concurso para a Infraero, né? E fui chamado em 2010. Então, desde daquela época, eu sou arquiteto, né, da Infraero, atuei em mais de 30 cidades diferentes, prestando consultoria ou projetos para aeroportos brasileiros. A Infraero, inclusive, foi também, agora a gente fazendo um gancho interessante com o BIM, percursora em uso de softwares baseado em BIM. Já em 2012, já começamos a trabalhar com algumas ferramentas nesse sentido. Logicamente, naquela época, o uso dos softwares baseados em BIM a gente não trazia conosco a aplicação do conceito que a gente tem hoje, né, Júlio? De utilizar a metodologia não apenas utilizando softwares e profissionais utilizando softwares de maneira isolada, mas, de fato, incorporar processos e trabalhar de maneira colaborativa com esses softwares para a gente, de fato, ter resultados significativos. Então foi um caminho interessante, eu vou até, se tivermos aqui a oportunidade, falar um pouquinho sobre esse caminho, essa trajetória do uso do BIM na Infraero, mas resumidamente aqui para falarmos aqui em relação à minha trajetória, basicamente ela foi pautada na engenharia aeroportuária, além de prestação de serviços também para outros escopos áreas de infraestruturas diversas, né? Edificações também, relacionadas a projetos de engenharia, consultorias para obras, planejamento, etc., mas mais especificamente para a engenharia de aeroportos. A Infraero, durante décadas, ela, vamos dizer que centralizou o conhecimento relacionado à engenharia aeroportuária no país, elaborando manuais, executando ampliações de infraestrutura, modernização de infraestruturas aeroportuárias.
e foi um período interessante, né, de absorção de conhecimentos. No que se refere ao BIM, pô, vou detalhar para vocês, acho que vai ser interessante também essa trajetória, aplicada à engenharia de aeroportos, né, mas eu destaco aqui também, Júlio, a minha atuação na coordenação BIM de projetos, e é algo que eu tenho me aprofundado bastante. Eu trabalhei muito tempo e ainda trabalho, né, com a execução de projetos de engenharia utilizando o BIM e também não utilizando o BIM, né, mas eu destaco aqui a minha atuação como coordenador BIM em projetos, principalmente da Infraero. Todos os projetos que a Infraero executou, que utilizavam o uso do BIM até início de 2025, eu fui o coordenador BIM. E além de trabalhar na construção de manuais e no processo de implantação do BIM na Infraero, que é um tema interessante também, talvez a gente também aqui abordar, essa atuação de coordenador BIM é algo interessante de a gente trazer também, porque principalmente pela ação conjunta que houve de fiscalização e Infraero como executores do contrato, ou seja, Infraero executando o projeto de engenharia baseado em BIM e a fiscalização do contrato exercida também pela Secretaria de Aviação Civil. Acredito que foi um case muito interessante, porque eles se prepararam, possuem uma equipe muito bem organizada, elaboraram manuais, materiais, BIM mandates muito interessantes, consolidados, e souberam executar isso. E a Infraero teve que se estruturar no que se refere a processos BIM, no que se refere à elaboração de planos de execução BIM. E não só a concepção, mas a execução de plano de execução BIM, que atendesse o contratante, atendesse às questões do Manual de Projetos de Engenharia da Secretaria de Aviação Civil. E a gente teve que personalizar muita coisa, sabe, Júlio? Então, esse trabalho, inclusive, muito focado no papel do coordenador BIM, no processo de garantia da qualidade dos modelos BIM, é um tema também interessante que necessitou de muita personalização de processos, Sim, trabalho em grupo também, né? Porque nada é feito sozinho. O coordenador BIM, ele tem um papel de muitas vezes conceber, trabalhar com ideias para a gente obter resultados no que se refere o melhor uso com os modelos BIM, entregar modelos aderentes, né, ao que se espera, ao que o contratante espera de fato, porque é aquilo, né, Júlio? O nosso produto, apesar de ter sido contratado para projeto de engenharia, o nosso produto ainda é obra. O projeto é o meio. sim, Então, o nosso foco ainda precisa ser na obra. A gente está executando o projeto pensando na obra. Não vamos entregar qualquer modelo, precisamos entregar modelos BIM que de fato gerem benefícios para a obra. Então foi um esforço interessante, tá, né, atuando como na coordenação BIM. Recentemente eu solicitei a cessão para a Polícia Federal para ter uma nova experiência também em relação a outras atuações em frente de órgãos públicos, e tem sido muito interessante, principalmente porque a gente tem um desafio. A Infraero, por muitos anos, se estruturou, né, Júlio, no que se refere à engenharia da empresa, com diversas áreas, diversas gerências. E, no final das contas, como a grande maioria das empresas de engenharia, a Infraero também não deixa de ser uma empresa de engenharia, há setores que são compactados, né, compartimentados, vamos dizer. Equipe de sim. planejamento, licitação, orçamentação. E eu estou tendo a oportunidade na Polícia Federal de ter uma maior dinamismo e autonomia de conhecer outras áreas também e executar uma orçamentação completa para a licitação, né? Executar um planejamento para a execução de uma obra, para compor um processo licitatório, executar toda a documentação baseada nos padrões da AGU para encaminhar para a contratação de uma reforma, uma nova construção de uma delegacia e etc. E também a gestão de ativos de edificações da Polícia Federal, que é uma oportunidade muito boa, principalmente para a gestão de ativos baseados em BIM. Então, é uma nova oportunidade também de a gente
contemplar conhecimento de outras áreas. Logicamente, meu papel como consultor em engenharia de aeroportos, né, baseado nessa experiência ao longo dos anos, continua prestando serviços também, eu continuo também, né, então, é nesse cenário que eu me encontro, além das aulas de pós-graduação, né, Júlio? Eu desenvolvo, eu sou professor de algumas institutos de pós-graduações brasileiros, ministrando aulas de BIM, né, no uso da metodologia BIM, introdução ao BIM, BIM aplicado à orçamentação, que temos também trabalhado bastante nesse sentido, BIM aplicado ao planejamento e controle da obra também. Trabalho muito com render, né? Tem até uma página do YouTube que eu compartilho Legal. muito de renderização, né? Trabalhando com Twinmotion, Lumion, etc. É algo que eu gosto muito. Vejo muita possibilidade não apenas de entrega de produto, mas para incorporarmos isso ao processo de desenvolvimento coletivo dos projetos de engenharia. E é isso aí, Júlio. Falei um pouco demais aí. Deu uma carteirada, ele sabe pouco, pessoal. Guilherme, tem algumas curiosidades. Eu fiz aqui Uhum. um estudo, né, sobre o seu portfólio, que é bem interessante, e eu tenho algumas curiosidades, porque assim, eu no passado eu trabalhei no escritório de arquitetura que fazia muito projeto de infra para estádio de futebol, e na sua grande maioria eu tive uma boa experiência, um bom contato com projetos de aeroporto. Então, na época das concessões, eu pude trabalhar num projeto para Salvador e um para Fortaleza. E a gente trabalhou, na época, na reforma do GRU, Terminal 1 e 2. E algumas curiosidades, trazendo no BIM, que eu também queria compartilhar e também ouvir sua opinião sobre, entrando nesse assunto até da Infraero. Na época, quando a gente fez o Terminal 1 e 2 da GRU, lá na Fernandes Arquitetos, eu me recordo que a gente não tinha tão em alta o S-Built, como laser scanner e etc., para reforma. E eu lembro que naquela ocasião, na época até falando para o Daniel, se você estiver ouvindo esse podcast, um abraço, Daniel, para você. Eu lembro que foi dado um desafio e eu tinha que transformar, acho que era 300, 500 JPEG, se eu não me recordo, de um desenho antigo feito à mão em Revit. E aí surgiu um desafio, eu falei, pô, legal, vamos modelar toda a estrutura, né, do aeroporto em Revit, era a informação que tinha daquela época, e depois daquilo a gente até tinha informações que a gente tinha que pegar essa informação em loco, né, levantar na mão com a trena. E aí corta o tempo depois para quase 8, 9 anos, nós fizemos 3 levantamentos em BIM as-built com laser scanner e estação total para 3 aeroportos aqui, eu não posso falar por questões contratuais, mas a gente fez 3 levantamentos para uma empresa e, cara, lá foi um desafio gigante, porque existe a questão da logística. Acho que o maior desafio nosso foi essa questão da logística. Falando um pouquinho da Polícia Federal também foi um desafio, porque tem a segurança da informação, a segurança dos compartimentos, do famoso lado ar, lado terra, até a questão de segurança nacional, né? E assim, a gente gastou muito mais tempo com logística do que, de fato, com o exercício do trabalho em campo. E a gente usou, na época, o BLK da Leica, que é para fazer o registro da nuvem de pontos. Foi bem interessante esse trabalho, Guilherme. Depois eu vou ver se eu consigo colocar as imagens aqui no podcast do pessoal. E eu estou fazendo um comparativo, né? A gente está falando de um projeto, sei lá, da época de 2015, mais ou menos, comparado com outro de 2024. Quase 10 anos de diferença. Onde a tecnologia aqui, o pessoal já veio com essa necessidade, já, olha, querem BIM, que já foi um ponto positivo, e falaram assim, quero o S-Built em BIM. E ainda foram além, LOD 400, quero o modelo Cebola, era uma empresa super engajada, vamos dizer assim, a nível de conhecimento. Eu tinha um cliente que sabia muito que era BIM. Então foram 2 experiências bem interessantes. Então a minha pergunta, dado esse contexto, né, porque eu também tenho interesse em entender, como que você vê esse desafio? Porque eu entendo que vocês têm um grande acervo de BIM, expectativas também de utilizar toda essa informação, porque no final a gente está falando de gerenciar um ativo que vai ter bons anos do uso dessa informação, e quando a gente recorre, por exemplo, aos projetos que foram feitos na metodologia tradicional, a gente não tinha essas informações, então está tendo essa. Eu percebi que o pessoal agora entendeu a necessidade
na infraestrutura, de ter o ativo ali BIM para ele utilizar tanto para manutenção e operação, que eu acredito que também você já deva trabalhar bastante com isso. Então, minha pergunta é como que se dá o desafio em relação a essa implantação ou implementação atualmente, ali na Infraero, e como que, por exemplo, chegou, né, no nosso, essa demanda, né? Olha, eu quero a necessidade da nuvem de pontos, quero que vocês modelem, porque eu faço projeto aqui de arquitetura e engenharia, eu preciso desse as-built BIM, e a gente só vende as-built BIM nessa situação, é um outro corpo de serviços nosso, mas eu falei, poxa, que bacana, foi um mega desafio, mas foi algo muito, muito bacana de ser feito, né? Então, só que a gente não sabe o que acontece depois, que a gente Perfeito. entrega o modelo Revit, né? Então, o que o pessoal faz com essa informação? Não, beleza. Perfeito, Júlio. Bem, tem várias camadas a questão que você mencionou, né? A gente tem a questão do laser scan, que a gente faz um mapeamento das condições existentes, e este mapeamento pode servir para um uso BIM de gestão de ativos, pode servir para a gente fazer um planejamento e controle de uma obra, né? E como aconteceu, por exemplo, não foi realizado o mapeamento, né, no uso do laser scan, mas é um caso interessante que foi o processo de fiscalização dos projetos e da obra do terminal de passageiros do aeroporto de Montes Claros, que a Infraero fiscalizou. Havia um terminal existente e o escopo era ampliar nas extremidades e reformar o núcleo, o escopo do terminal atual. Parece simples, ampliar dos dois lados, reformar o atual, mas você fazer isso mantendo as operações é o grande desafio. Então a gente tem esse escopo, né? Houve esse escopo, inclusive ele está disponível a apresentação. Ele acabou virando um artigo no evento Citraer 2023, que depois eu elaborei uma apresentação, disponibilizo no meu canal também, para quem quiser saber mais sobre esse processo, foi muito interessante, porque a gente concebeu uma metodologia de fiscalização baseada em BIM em 2020, concebemos e executamos uma metodologia para fiscalizar projetos de engenharia e para executar obras de engenharia. Então, a contratada propôs, não estava previsto em edital, mas ela propôs o uso do BIM nesse escopo, e a gente pensou, poxa, vamos então fiscalizar também utilizando a metodologia BIM. Logicamente, você deve ter participado de um escaneamento a laser de um aeroporto maior, mas nessa escala que eu estou mencionando, né, de uso de um planejamento e execução da obra baseada em BIM, poderia ser executada, né, fazendo um levantamento das condições existentes e planejar essa expansão, é, incorporando a incorporação como esse desafio, nesse desafio também, a manutenção, a, a continuidade das operações. Então, eu falei a questão da gestão de ativo, do planejamento para a construção, né, utilizando o BIM, e utilizando o laser scan, beleza. Então, temos esses usos, podemos também fazer esse levantamento das situações atuais, né, Júlio, e realizar a modernização e ampliação da infraestrutura, ou seja, executar projeto de engenharia tendo a situação atual, a gente executar procedimento de georreferenciamento, utilizando o Revit, utilizando um ponto de pesquisa local e transformando isso e trazendo isso para o Revit, a gente trazendo esse universo de georreferenciamento, isso é interessante. E além de várias outras opções, né, Júlio, que a gente tem em relação à captação das condições existentes. Um desafio agora, trazendo o que você mencionou também, em relação, dois pontos que eu gostaria de destacar que são muito importantes. A memória de projeto, ou seja, você precisa saber o que aconteceu naquele aeroporto, de fato. Bacana. Bem, eu adentro no aeroporto, né? Eu vejo aqui alguns pilares, eu vejo aqui elementos arquitetônicos expostos, eu consigo imaginar o sistema estrutural, consigo entender a arquitetura que está à vista, e com relação aos elementos enterrados, né, Júlio? Elementos enterrados na cidade, ok? Se você romper uma adutora,
é algo que você paralisa algumas edificações, um tempo de abastecimento de 1, 2 dias, algumas edificações, ou melhor, todas as edificações, há reservas, né, de 24, 48 horas para água fria e dentre outros, né. Enfim, há um plano nesse sentido. Dependendo da infraestrutura crítica que você atinge em um aeroporto, além da questão da interrupção dos sistemas, pode ser algo crítico. Você pode causar incidentes, várias vidas, né? Sim. Então, apesar de haver sistemas também, redundâncias também, que são planejados para isso, por exemplo, a gente incorporar sistemas de backup, né? A gente ter aqui sistemas de emergência para sinalização luminosa de aeroportos, dentre outros, a gente precisa ter muito cuidado, porque é uma infraestrutura crítica. Um aeroporto é uma infraestrutura crítica, ela não pode falhar. É planejado, a segurança aeroportuária é um elemento fundamental em análise de qualquer contexto que envolve discussões relacionadas a tanto em modernização, ampliações de infraestrutura que acontece no aeroporto. Primeiro item é a questão da segurança. Então, quando a gente fala em relação ao uso do BIM, primeiro, a questão da memória do projeto. Quando você finaliza um projeto, né, Júlio, é bem provável que você tenha, neste projeto multidisciplinar, um modelo federado. Esse modelo federado, ele foi elaborado, possivelmente, utilizando diferentes plataformas BIM. Essas plataformas BIM, em determinado momento, pode ser, isso, isso acontece, isso é raro de acontecer, mas pode acontecer dessas plataformas serem descontinuadas e você perder esse material. Mas a gente, por nossa felicidade, a gente tem o nosso conhecido modelo neutro, o IFC, que ele é independente da plataforma que é utilizada, você consegue visualizar esse modelo e utilizando um visualizador de IFC gratuito e etc. Então, você tem um modelo tridimensional, onde a gente consegue um entendimento melhor, um entendimento por diversas áreas. A gente tem em um aeroporto diferentes áreas clientes, não só engenharia, administração, comercial, operações, dentre outros. Então, há um melhor entendimento, utilizando o elemento tridimensional, é fundamental. Você consegue armazenar esse material com a sua última utilização, a redução significativa, e a gente vê isso na prática, a gente viu isso na prática, constatou isso na prática, principalmente na minha atuação, né, quando eu estive atuando como coordenador BIM, eu presenciei isso, e aqui presenciou a redução significativa de revisões de projeto. Então, a gente tem revisões, Júlio, basicamente, nas entregas parciais. Então, por exemplo, as entregas parciais que já estão definidas em relação aos projetos de engenharia, temos aqui 5 entregas parciais, onde serão enviados, compartilhados em um ambiente comum de dados, os modelos. Então, a gente tem aqui as revisões das entregas. Né? A contratante faz as observações, envia, a gente pode fazer 1 ou 2 revisões a mais. E como isso era no passado? Ou melhor, antes de utilizarmos a metodologia BIM? Diversas revisões de diferentes disciplinas, né, Júlio? Então, a gente trabalhando com softwares baseados na metodologia CAD, revisão 1, 2, 3, muda carimbo aqui, muda outro, qualquer mudançazinha, revisões 15, 20 e etc. em cada disciplina. Havia uma pessoa exclusiva para trabalhar com esse controle de revisões. Era um trabalho desgastante, com pouca Sim. confiabilidade. No final das contas, a gente finalizava o projeto, a gente não tinha segurança, não se refere ao conjunto de disciplinas, quais estão as disciplinas que estão em suas últimas versões e de forma segura, e sem o recurso da tridimensionalidade. Então, a gente consegue avançar muito nesse sentido, reduzindo as revisões, tendo um modelo final com maior interpretação. Quando eu cheguei na Infraero, veja só, em 2010, trabalhava-se ainda com as chamadas mapotecas. Então, a gente tinha araras, né? Eu posso estar falando grego para muitos profissionais de engenharia, né, Júlio? Que iniciaram na área da engenharia já com. Alguns nem começaram no CAD, já pularam já para o software baseado em mim, né? Então a gente Sim. iniciou lá, eu não iniciei na prancheta nem tanto, né?
mas assim, no início do AutoCAD, e já se falava dessa transição, era uma grande discussão à época, a transição da prancheta para o CAD. Eu já peguei a transição, mas já ouvia muito ainda, recebia muitos, a maioria, na realidade, não recebia muitos, né? A maioria dos projetos que eu recebia era basicamente na prancheta, né? Que ano, mais ou Temos menos, Guilherme? Você estava falando em meados de quando, mais ou menos, isso? na Infraero, quando adentrei essas mapotecas, era 2010, mas esse trabalho é, já iniciava eu adentrando nesse meio da engenharia já como estagiário, né? Então, me formei em 2007, já, vamos dizer, 2005, 2004, já estava nesse universo, né? 20 anos, basicamente, né? É. Então, temos essa questão de a gente ter um modelo confiável, etc. E veja só, Júlio, que interessante. Tudo isso que eu falei, dessa gama de possibilidades, a gama de possibilidades também que envolve o uso de um software como o Revit, como o Civil 3D, como outros, que você tem, além de você ter uma melhor visualização, você consegue automatizar as execuções as tarefas de desenho, vamos dizer assim, né? Então você já tem corte, já tem vista, você tem em uma edificação, né? Com plano de cobertura, você está construindo a edificação de forma virtual. No Civil 3D, no que se refere à infraestrutura, você já constrói todo um modelo tridimensional de uma estrada, inevitavelmente. Se você trabalha com InfraWorks também, é algo sensacional no que se refere à concepção e um ambiente georreferenciado e BIM, um ambiente integrador desses sistemas, é muito interessante também. Além disso tudo, olha quanta coisa que eu estou falando aqui. Eu estou para te falar que isso aqui é a pontinha do iceberg. Sim. Estamos falando apenas de software. Quando a gente fala que a gente precisa pensar nisso tudo, incorporando processos, ou seja, incorporando regras para que pessoas diferentes, com disciplinas diferentes, com demandas diferentes, trabalhem da mesma forma para gerar um resultado adequado no final das contas. E a gente obter esse resultado, esse ganho de valor com o uso da metodologia BIM no processo. Esse é a grande questão. Porque se a gente, por exemplo, temos aqui um projeto baseado em CAD, que foi todo executado baseado em CAD, e a gente simplesmente executa o mesmo projeto utilizando plataformas BIM, tem o seu valor. Não vou dizer que não tenha, né? Você pode utilizar esse modelo para executar um planejamento e controle da obra, pode ter, possivelmente vai ter um uso interessante para você melhor discutir o projeto, mas todo o desenvolvimento do projeto foi executado baseado na metodologia CAD. O potencial para melhores tomadas de decisão não foi aprimorado. O potencial para melhor organização e gestão da comunicação, que é possível com o uso de ambientes comuns de dados, não foi incorporado. Então a gente perde um potencial interessante nesse processo se a gente não utiliza a metodologia BIM. Muitas organizações, Júlio, trabalham com software baseado em BIM, possuem uma experiência nesses softwares, mas não fazem o uso de planos de execução BIM da maneira adequada. Como assim, o uso de plano de execução BIM da maneira adequada? Bem, muito simples. Está no contrato, você precisa entregar o tal plano de execução BIM. Então você procura, né, informações do que é o plano de execução BIM, elabora aquele documento de X páginas e entrega este entregável. Não é bem assim. Por que o plano de execução BIM existe? É possível a gente executar um projeto de engenharia nesses moldes que eu estou mencionando sem o plano de execução BIM? Então vamos ver. Bem, eu mencionei a questão do ambiente comum de dados, a gente tem um modelo centralizado no ambiente em nuvem, onde as discussões vão ser realizadas lá, onde as comunicações utilizarão padrões, por exemplo, do tipo BCF. Então, você precisa compartilhar, né, você que é de alguma disciplina específica, precisa compartilhar um modelo em determinada pasta, em determinado momento, haverá regras de permissão para acesso a determinadas pastas, haverá papéis que serão pensados
muitas vezes de maneira exaustiva, concebidos para a gente obter, para a gente garantir que os modelos sejam adequadamente construídos. Muitas das vezes você precisa pensar em papéis que consigam materializar esses resultados. Por exemplo, o coordenador BIM, ele terá possivelmente o papel de validar os modelos de disciplinas. Ele não é responsável pela garantia da qualidade. Quem é o responsável são os responsáveis técnicos, mas ele será o profissional que realizará auditorias específicas nesses modelos para que a gente consiga ter um profissional para realizar essa verificação do desempenho no que se refere à melhoria contínua dos modelos. Ao controle de qualidade, né, Guilherme? Controle de qualidade. Então, há uma regra para isso? Há uma norma? Não. Há reflexões que precisam ser feitas e a gente chegar nos melhores mundos, vamos dizer, nos melhores processos, personalizados para a sua organização, a capacidade financeira, a capacidade de processos, ou melhor, a capacidade no que se refere ao nível de maturidade de BIM coletivo da organização. Então, isso tudo que eu falei exige um local que você materialize essas regras, né, Júlio? Antes do contrato começar, antes de você começar a executar o projeto. E este documento é o plano de execução BIM. Então, resumo, é um documento fundamental, importantíssimo. Deve ser executado com esses cuidados e que a equipe precisa adotá-lo na prática, né? E a gente vê muito pouco uso em relação a isso, discussões, e é algo que eu tenho me debruçado, sabe, Júlio, em relação... Tenho artigos, inclusive, sou autor convidado para elaboração de artigos, já tenho 4 artigos publicados com a equipe do BIM Corner, que é uma equipe interna de entusiastas e projetistas e coordenadores BIM, que eu me inspiro também nos trabalhos deles, eles compartilham muitos trabalhos interessantes. E nesses 4 artigos, pelo menos 3 que eu elaborei e trabalho com esse tema, garantia da qualidade dos modelos BIM. Pensando em propostas para matrizes de Clash, para a gente ter resultados talvez mais interessantes no que se refere à fiscalização do processo de execução das interferências, revisão dos modelos e controle desse processo, porque alguém tem que controlar isso, Sim. né? Então, é nesse contexto que eu vejo, tá? Novamente, acho que estendi um pouco, mas é porque a questão que você mencionou tem várias camadas. Tem a camada do levantamento das condições existentes, tem a camada de você executar um projeto de engenharia neste universo que a gente tem hoje de entendimento da metodologia BIM, que eu não tinha lá atrás em 2010, trabalhava de maneira isolada, utilizando o Revit, 2012 na Infraero, né? O primeiro case eu acredito que foi um dos primeiros no mundo, que foi a execução do Revit em uma edificação do Corpo de Bombeiros em aeroporto, em Vitória, Espírito Santo. Então, já tinha esse contato com o Revit, achava maravilhoso, né, Júlio, em função das questões que eu mencionei, mas ainda era muito pouco. Sim. Trabalhando de maneira isolada, ninguém mais trabalhava com Revit, utilizava o recurso da tridimensionalidade para gerar melhores resultados de maneira colaborativa, mas aquilo fragmentado, sem maiores evoluções em relação a isso. Não, perfeito. Eu até comentei essa parte contigo, porque depois eu fui trabalhar num escritório eu trabalho muito como consultor. E eu dei consultoria na época, eu ministrei consultoria para o escritório Bizet e Catiborian. Na época eu fui coordenador BIM do aeroporto de Florianópolis, feito pela Racional. E assim, a gente sabe das camadas dos desafios, quando você fala gostei dessa palavra, memória de projeto, porque a gente estava até então, nós estávamos num fluxo que é aquilo, a arquitetura é muito comum e conveniente você pensar em 3D, então é mais fácil de você se adaptar para ir para esse universo do BIM, porque já é parte da arquitetura modelagem. Eu falo que a gente já fazia modeling com SketchUp e você fazia building com CAD. E você fazia, de vez em quando, uma quantidade com Excel. Então, já tinha um certo BIM, né? E aí, eu lembro que um dos desafios estava nessa questão da medição. Olha, como que a gente então vai aferir que vocês entregaram? Porque você fica modelando, produzindo informação,
informação, e a documentação é um resultante disso tudo, né? Ela é algo lá no final. E aí existia essa dificuldade de medição, de como que eu provo que eu estou desenvolvendo o projeto, porque não tinha ainda aquela cultura na época de vamos para o CDE. Pessoal que está ouvindo esse podcast aqui, né? É que o Guilherme já vem aqui, já está falando bastante mais. A gente já falou sobre o plano de execução BIM para a galera aqui no podcast, teve um podcast só sobre isso, a sua importância para contratos. Falamos sobre VDC, que é a questão sobre como a participação do owner ela importa para a contratação de projetos digitais, senão não adianta. O BIM, infelizmente, só sofre com isso. Então, tudo hoje, nesse episódio, a gente já consegue, com o Guilherme, ver que faz todo sentido. O que o Guilherme está falando, a gente já discutiu aqui muito nesse podcast. Então, para quem não ouviu, aproveita e se inscreve no Spotify, dá 5 estrelas para ajudar a gente a crescer aí no ICTech e compartilha com algum colega de profissão. E assim, Guilherme, tive oportunidades isoladas também, igual você, né? Olha, eu trabalhei aqui, dificilmente tinha, às vezes, instalações que entravam no processo. Hoje, em 2025, eu já vejo que é algo mais natural. Eu não tenho esse esforço tão grande de ter que motivar alguém a ir para o BIM. Ele já viu que se ele não está no BIM, está já defasado. Hoje tem pós-graduações, ensino, iniciativa pública. Então, assim, a gente tem muitos motivadores para as pessoas. E eu tenho uma pergunta dada a tudo isso, né, que eu sei que envolve diversas complexidades. Primeiro, o que você entende que diferencia o uso do BIM para projetos aeroportuários comparados com obras de engenharias que não são de aeroportuário? Porque a gente sabe que tem suas complexidades, né? Eu acho que o máximo que eu cheguei próximo disso foi hospitalar. Eu diria de entender que se eu mexesse alguma coisa errada ali, você para o pulmão ali, é um problemaço quando a gente fala de reforma, não de projetos novos, né? Mas qual que é a sua dificuldade ali em relação aos desafios da adoção dessa metodologia para esses projetos de aeroportuários? Como que você tem visto isso? Então, Júlio, alguns desafios, né? Eu poderia destacar aqui como o primeiro deles, a gente durante anos, a gente trabalhando com a metodologia baseada em CAD em aeroportos, a gente pôde comprovar que, como tudo era muito segmentado no que se refere à execução de projetos de engenharia, e também faço destaque aqui que é uma cultura já bastante conhecida no nosso país, né? Que a fase de projeto é uma fase pequena em relação ao ciclo de vida até chegar ao empreendimento. Temos aquela fasezinha pequena de projeto, já vamos para a obra e se resolve tudo na obra, né? Isso foi muito tempo a gente presenciou esse modelo e aceitou esse modelo. Então, neste tempo, a gente ter situações como trabalhar com equipes de infraestrutura de um lado e equipes de edificação do outro, não tinha problema, porque tudo era segmentado, né? Hoje, a gente entendendo que o uso da metodologia BIM precisa ser executado, né? A gente precisa utilizar a metodologia BIM entendendo que há um esforço colaborativo a ser empenhado, executado, ou seja, a gente conversou sobre o ambiente comum de dados, então o modelo vai estar lá, no ambiente centralizado, vai ter um motivo dele estar lá. O motivo dele estar lá é a gente ter as informações no momento adequado, disponíveis para quem precisa, atualizadas e confiáveis. Precisamos usufruir isso. Então todo o modelo vai estar lá, inclusive de infraestrutura e edificações. E quando a gente fala em aeroportos, a gente está falando de uma necessidade de conhecimento relacionada à edificação e de infraestrutura. Temos elementos de infraestrutura e de edificações. Isso também é um grande desafio, né, Júlio? Muitas das vezes os profissionais se especializam em apenas uma área dessas. E a gente precisa ter integração. Eu ministro aulas também de sinalização de aeroportos. E pode ser que muitos alunos tenham essa expectativa de, poxa, eu vou aprender sobre sinalização nesse módulo apenas. Vou saber tudo sobre os regramentos, vou saber tudo sobre, enfim, sobre a execução de projetos para a sinalização. E eu inverto um pouco essa expectativa, eu mudo um pouco essa expectativa, principalmente porque eu ministro também aula sobre projetos de terminais de passageiros, e eu
faço essa reflexão. Olha, para você executar um projeto de terminal de passageiro, você tem que entender que o terminal de passageiros, ele atua como uma interface lá do ar e lá do terra. O que quer dizer isso? A gente tem a cidade, a gente tem acesso ao terminal, em algum momento a gente vai ser vistoriado para acessar o lado ar, as áreas em contato com as aeronaves, as áreas restritas. Então, o terminal de passageiros precisa ser concebido não apenas como uma edificação com as demandas muito parecidas com um shopping center, desculpe, um centro comercial, mas com essa preocupação de a gente melhorar as operações do lado ar, e há artifícios para isso, e as questões de segurança também. E no que se refere ao próprio lado ar, a sinalização tem um papel muito importante para a gente melhorar a segurança aeroportuária, evitar incidentes, possibilitar que aeronaves, pessoas e veículos transitem com segurança e com eficiência, né? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando de demandas relacionadas a edificações, infraestrutura, equipes de segurança, né? Gerência de operações. Há diversos clientes nesse universo. Então, a gente imaginar que a gente precisa integrar esses setores, a gente precisa também pensar um pouco mais, ou bem mais, quando a gente vai trabalhar com modernização e ampliação de infraestrutura em aeroportos, porque a gente está falando de infraestrutura críticas, a gente está falando de, por exemplo, como já foi mencionado, instalações enterradas que elas não podem ter interferências. Isto pode ser muito danoso, então as melhores tomadas de decisão devem ser, deve haver uma busca constante pelas melhores tomadas de decisão. Isso sempre é feito de maneira colaborativa, ninguém consegue chegar a esse status de maneira isolada. Então, eu vejo essa preocupação, sabe, Júlio? Quando a gente usa a metodologia BIM, inevitavelmente a gente está falando de incorporar uma maior necessidade de, de, de cuidado com a fase de projeto, porque você está trabalhando no ambiente comum de dados, você vai ter maior espaço para discussão, você vai ter aqui já definir muita coisa na etapa de projeto e você não vai ter onde fugir, como fugir. O software baseado em mim já te exigem isso. Você, poxa, eu vou aqui desenhar, vamos trazer aqui para um entendimento mais facilitado para uma edificação. Você precisa aqui desenhar uma esquadria. Como é que você desenha num software baseado em CAD? E tem aqui duas linhas paralelas, duas centrais. Você está representando uma esquadria. Que informação você precisou? Onde ela vai estar situada? No plano 2D? Quando você trabalha com software baseado em BIM, não são elementos vetoriais, é um objeto. Esse objeto já te pede uma informação, dimensões, né, completas. Se você vai ter um vidro, qual a espessura do vidro? Se você vai ter um caixilho, como que ele vai aparentemente funcionar? Então já temos aqui uma tipologia, temos um peitoril, temos um hospedeiro, né? Então são informações para uma esquadrilha. Imagine para o universo de questões de um terminal de passageiro. Então a gente, inevitavelmente, utilizando software baseado em linha, a gente já está incorporando demandas, necessidades de a gente utilizar o maior tempo para essa fase de projeto. Quando a gente fala, Júlio, só para finalizar essa questão, quando a gente fala de um tema muito interessante, que que já está sendo obrigatório, desde do ano de janeiro do ano passado, baseado no decreto 10.306 de 2020, que a administração pública federal, quer seja direta ou indireta, ou aqueles que desejam contratar com a administração pública ou obtendo recursos da União, deverão entregar a orçamentação baseada em BIM. A gente está trazendo também uma nova questão aqui também. A gente está dizendo que, além de todas as informações que a gente está conversando aqui, que vão estar disponíveis em um ambiente,
em um ambiente comum de dados, precisamos disponibilizar também informação custos. Sim. Então vejam, poxa, se você assumir um contrato que tem essa exigência, você tem que apresentar uma solução para isso. E se você vai apresentar uma solução para que a informação custo esteja disponível nos modelos ao longo do desenvolvimento do projeto, todo o tempo, automatizada e todo o tempo a informação vai estar lá? Não, não precisa. Você pode criar marcos de entrega e aquela informação de custo vai estar lá atualizada. Mas o que eu quero dizer, a gente está, quando surgem essas demandas e as equipes que assumem os contratos precisam executar essas demandas de maneira séria e compromissada, inevitavelmente a gente está aqui tendo que trazer aquele conceito tão sonhado e discutido desde a época pré-BIM, né, da época antes de debatermos muito sobre o BIM, que é a questão da engenharia simultânea, e a gente trazer as equipes para o início, né, para a execução dos projetos, as equipes distintas, né? A gente trazer a equipe de planejamento para o início, orçamentação para o início, equipes diversas. E o que a gente via na prática? Orçamentação só aparecia no final do contrato, né? Planejamento em termos de referência para a execução de um projeto baseado em BIM, executava o documento de planejamento para a contratação no final, quando os projetos estavam concluídos. E o que a gente sabe, né, Júlio? O maior potencial para a tomada de decisão e que realmente vai interferir de fato na gestão de custo, nas melhores soluções, acontece no início do projeto. Depois que as soluções já foram incorporadas e materializadas, executadas, vai ser muito difícil você voltar atrás. Então, veja, quando a gente fala do uso do BIM, não apenas pautado no uso de software de maneira isolada, mas incorporando processos, incorporando atendimentos a novos usos do BIM, como orçamentação baseada em BIM, como planejamento e controle da obra, a gente está falando de antecipação de processo, melhor potencial de tomada de decisão, engenharia simultânea, e, de fato, ganho para o nosso produto, que não é o projeto, é sempre a obra, né? Quando a gente fala de projeto de engenharia. Isso tem tudo a ver com as demandas de um aeroporto, né, Júlio? Sim, é por isso que tudo isso é que também envolve um caso aí que eu acho bem importante e é um tópico que dá para a gente discutir aqui há muito tempo. Eu até fiz alguns podcasts sobre BIM 5D com a Dorin, com muitas pessoas que você também deve conhecer que é da nossa área. Com certeza. E a gente sabe que tem um desafio aí bem grande, que uma delas inclusive eu acredito que você até como uma pessoa que faz coordenação e compartilhação, você deve passar por isso, que é esse BIM é confiável? Né? Porque essa é a pergunta de $1 milhão ali. Esse BIM ele é confiável? E a gente sempre falar que é confiável é muito forte. Eu sempre falo assim, olha, que informação que você comprou? Porque muitas vezes eu recebo até de outros mercados, Guilherme, o cara fala, olha, Júlio, a gente está querendo fechar com esse fornecedor e eu não sei se esse fornecedor vai me atender. Aí eu falei, mas o que você pediu para ele orçar? O que você mandou para ele de material? Você mandou um pré-PEB? Você mandou um PEB? Você mandou o BIM Mandate? Você mandou qual é o seu objetivo? Não, então como é que o cara vai orçar? É uma coisa que eu chegar para você e falar assim, ó, olha, eu quero fazer um projeto. Quanto você cobra aí para fazer esse projeto? Então falta informação. Aí tem do outro lado o projetista que está acostumado a entregar design. O cara está acostumado a entregar o quê? PDF, DWG e maquete eletrônica, se for arquiteto. Se for engenheiro, ele vai entregar PDF planilha e DWG. Quando a gente vai para o modelo digital, cara, envolve muita mais responsabilidade. Por isso que tem o seu valor também. Então, muitas vezes eu tenho um escritório que eu vou, o cara fala assim, Júlio, eu só quero realizar o sonho de estar projetando em Revit, tá bom. Aí depois de um tempo você fala, como é que tá aí? Ainda projeta em Revit, mas e a quantidade? Você não está entregando? Não, não quero me comprometer com isso não. Por quê? Você sabe como que é, né? Aí eu falei assim, por quê? Porque qual é a preocupação dos escritórios? É ter uma responsabilidade que eles não tinham. Então, eles entregavam um projeto, no máximo, uma tabela de ambientes de acabamento, e depois ficava sempre a cargo da construtora, ter que fazer o quê? O levantamento com a equipe de orçamento, que eu vou te dizer, muitas vezes a equipe de orçamento projeta também, porque falta informação no projeto, eles têm que ficar complementando aquela informação. Então, existe uma dualidade, né, de um projeto que ele pode vender, um cara que está comprando um projeto e eu tenho um BIM oculto ali,
que o pessoal, infelizmente, não está tendo capacidade por falta de experiência, por falta de procurar consultor, por falta de treinamento, por falta de experiência. E eu falo, gente, não dá para brincar com isso. Quando a gente está trabalhando com BIM, tem uma frase que ela é assim, é um mantra aqui, né, dentro do escritório, que é assim, ó, no BIM tudo se paga no débito, no CAD você paga no crédito. Então você está errado no CAD, você vai pagando conforme vai chegando a conta. No BIM não dá para a gente fazer isso. Então você tem que fazer um projeto correto e fazer as coisas certas dá trabalho. Então eu falo para o pessoal que fazer essa aferição, você pode ensinar todo mundo a compatibilizar. O arquiteto, o engenheiro, o coordenador, o gestor, todo mundo, ainda vai ter problema na obra. Então, por quê? Então a gente tem que mitigar isso. Isso é um problema, eu diria que não é nem do BIM, é uma questão cultural. Então eu falo para muitos que assim, a gente tem que mudar a modalidade e falar assim, olha, projetista não entrega BIM 5D, pronto. Podia cortar agora o podcast. Pronto. Projetista não entrega BIM 5D, projetista entrega projeto. O que ele entrega? Responsabilidade, como projetista, ele assina lá no CREA e no CAL, que ele tem uma responsabilidade como profissional entregar uma informação para o cara conseguir fazer a obra dele. Pronto. Tá, e agora eu tenho que ter um outro profissional, que é o orçamentista, o cara de planejamento, que tem que saber ler essa informação. Olha, eu estou lendo, você colocou o acabamento tal. Eu vi aqui, não é mais aquela coisa tradicional. Então a gente tem uma mudança também de cargos, de como as coisas funcionam, de como a gente tem que reaprender a aprender, porque já não é da mesma forma que se trabalha. Então o ruim é que o pessoal pega a maneira tradicional, vem o BIM e fala, não, esquece tudo, eu quero que você entregue dessa forma, né? É aquele famoso a cultura come a estratégia do café da manhã, né? Então, assim, às vezes você tem uma baita estratégia BIM e aí vem o dia a dia. Então, por isso que é muito importante decretos, auditorias, uma cobrança mais profissional, porque a régua sobe. Porque você fala, pô, se os outros países estão fazendo, por que o Brasil não pode fazer dessa forma? E aí, onde a gente hoje encontra, até uma modalidade compartilhando aqui, que muitas vezes o consultor fala, SPBIM, você faz auditoria, por favor. Eu não vou falar auditoria, que essa palavra pode ser olhada de uma maneira muito forte. Você faz a análise desse projeto que foi entregue em BIM e você consegue me entregar indicadores e forma que eu possa trazer para o projetista para ele aprimorar o projeto dele? Porque o que chega para o projetista, você tem que entregar um lote 500 de um projeto. O cara, o que é lote 500? Mas espera aí, não tem PEB, não tem mandete, então todo mundo fica perdido. Eu falo o seguinte, projetista, se a gente pegar o seu desenho de 2000 bolinha, olhar para ele e olhar o seu modelo BIM, eu tenho que ter a mesma coisa. Só que eu não estou falando que é linha. Isso aqui tem que ser um sistema que está alimentado a essa informação, que tem o diagrama, que tem isso, isso, isso. Você fazer isso pulverizado. Agora eu preciso disso digitalizado com informação. Não, mas eu fiz com linha. Então você pode apagar, você vai ter que fazer da maneira BIM. Ah, eu pensei que era assim. Não, é dessa forma. Então, muitas vezes quando a gente traz isso, eu uso, não sei você, Guilherme, se puder compartilhar também, mas eu utilizo muito a base do BIM Fórum, tá? Do BIM Fórum Internacional, o lote do BIM Fórum, para entender qual que é para eu ter também uma regra, uma bibliografia internacional, uso boas práticas do mercado e pego o desejo do cliente e faço um merge. Pan, surge o plano de execução BIM do cliente. A partir daquilo, eu vou olhar o que foi entregue. Porque a gente sabe que também, da mesma forma que tem BIM, tem BIMzinho. Tem gente que entrega um negócio, sabe, um projeto tem um monte de CAD lá estampado, um monte de linha. Então, por isso que eu acredito que o olhar, o controle de qualidade, ele não pode se perder. Porque se a gente não tem ninguém cobrando, não tem fiscalizando, não tem alguém olhando, eu não subo a régua do padrão de qualidade e eu aceito o que está acostumado a entregar hoje no mercado. Quem paga o pato? Cliente a obra. Então a gente até brinca aqui, o nosso slogan aqui, BIM aqui vira obra. Então eu não posso trabalhar numa metodologia que eu não acredito nela, que eu não vivencio ela. Então eu acho que é importante assim, primeiro eu gosto de separar. Não, ó, o projetista entrega projeto em BIM, ele não entrega BIM 5D, esquece. Eu falo, quem vai usar o BIM 5D é a construtora. É ele que vai usar o orçamentista, que vai usar o modelo BIM, ele tem que saber contratar um bom modelo BIM, ele tem que saber auditar um bom modelo BIM, e ele tem que saber qualificar o fornecedor. Então, aí eu entendi o poder, Guilherme, da formação de fornecedor. Porque não adianta eu ter uma cobrança do mercado e aí eu tenho um fornecedor que, beleza, ele sabe mexer com o Revit, mas ele não sabe o Revit que eu quero, o ArchiCAD que eu quero, o SketchUp que eu quero, o Tekla que eu quero.
e assim por diante. Então, eu acho que esse papel, até brinco, né? Vai ter os seus BIM managers, cada um vai ter o seu BIM manager no seu escritório, que é importante, mas no final, o BIM vai ser só o meio de tudo isso, vai ser o formato de trabalho, né? Quando a gente fala do CAD para o BIM, eu acho que muda tanto que eu não gosto nem de comparar, porque eu acho que o CAD realmente é uma metodologia de desenho computacional, mas quando vai para o BIM, ele abre em tantas esferas isso, que você é até injusto comparar a metodologia, porque a gente está comparando só a gente compara, na verdade, benefícios, né? A gente não está Uhum. comparando metodologias, porque a metodologia do BIM, até tive um podcast muito feliz com a Estefânia, que a gente falou sobre projetos de grande porte, e a gente falou muito sobre isso, né? Tinha essa questão do projeto lá na prancheta, que todo mundo tinha um CDE na prancheta, todo mundo conversava. Tinha um pouco mais essa humanização. Quando foi para o sistema CAD, para desenho computacional, se afastou. E agora o BIM tem que recuperar, ele tem que recuperar aquela questão do desenho que era à mão e tem que recuperar agora a questão do desenho computacional. Fora isso, os desafios que tem no mercado. Então, acho que essa é a minha reflexão que eu faço em cima do seu comentário, sabe? Porque é difícil chegar para um projetista que trabalha muito tempo e falar, cara, você tem mais responsabilidade agora. Né? Então, mas eu sempre tive essa responsabilidade. Né? A diferença é que agora está sendo visto coisas que eram, entre aspas, passado para outra responsabilidade, para outra empresa. A responsabilidade é minha, é da construtora. Essa responsabilidade não é minha, é do orçamentista. Então, aí pulava. Agora, como obriga o projetista a ter que dar essa informação correta, a construtora ela se prejudica se aquilo não tiver, porque antigamente eles podiam pegar o CAD, muda, toma a decisão. Aí se eu receber ainda em FC, como é que ele vai mudar, né? Como é que ele vai tomar essa decisão? Então, existem essas complexidades que envolvem também contrato e contratante, né? Contratado e contratante. Perfeito, Júlio. Tem várias questões, né? Você mencionou a questão da orçamentação baseada em BIM, que também dá margem a muita discussão aqui, que a gente pode trazer também, e tem uma interface muito importante com o processo de controle de qualidade dos modelos BIM. Eu até brinco durante as minhas aulas, eu também ministro aulas relacionadas à orçamentação baseada em BIM, que a gente passava horas limpando um desenho, né, no CAD. Então, Passando ali. Pois é, linha por cima de linha, muitas vezes tinha 15 linhas em cima da mesma linha, a gente ficava tirando. Agora acho que tirou, dava um purge, limpava o desenho, tinha um cuidado, o eixo está bem alinhado, etc. E hoje a gente vê profissionais que trabalham com plataformas baseadas em BIM, como o Revit, por exemplo, achando que o software vai resolver tudo. E não, no final das contas, eles entregam modelos, geram documentações técnicas, que as documentações técnicas em PDF, são as documentações que, no final das contas, ainda vão para a obra, né? A gente executa a obra ainda com os arquivos em PDF, ou DWG, né? Você pode transformar em DWG o que você elaborou enfim, que não é o ideal, né? Em modelo BIM. Mas o mais comum é o PDF que vai virar uma impressão que vai levar para a obra. A ponta vai trabalhar com um papel na mão ainda no final das contas. Então, os projetistas estão preocupados com a documentação técnica. Beleza, tem que se preocupar também. Mas, muitas das vezes, o modelo BIM que gerou essa documentação técnica carrega consigo uma série de vícios. Ou seja, a gente tem um excesso de elementos duplicados que a gente fazendo uma inspeção visual rápida, a gente não identifica eles. Muitas vezes a gente tem objetos impertinentes a determinadas disciplinas. Ou seja, você tem uma laje obtida, desenvolvida no modelo de estrutura e de uma pretensão, uma laje que não é laje, né, não deveria estar lá, de arquitetura, mas que foi importante para a construção do modelo. Em algum momento deveria serem tomadas ações para resolver essas equações, né? A gente tem aqui alvenarias que não deveriam avançar até determinada altura de viga,
Foi necessário em determinado momento, mas em determinado momento você equaciona essas questões. Você tem hospedeiros que vêm com software, que são trazidos com softwares que desenvolvem instalações de hidrossanitárias, por exemplo, que precisam de um hospedeiro, uma parede, etc. E são trazidos para o modelo também. Você tem, enfim, diversas questões que, no final das contas, o projetista pode achar que isso não vai ter impacto, porque o trabalho dele está focado na produção de documentação técnica, representações gráficas. Mas se você faz uma extração de quantidades, né, Júlio, desse material, então você está duplicando, porque você está com elementos, objetos duplicados, você está com elementos impertinentes, e você não percebe isso. E você fica muito feliz que o seu processo de extração de quantidades foi muito mais rápido do que o processo tradicional, que é aquele processo, muitas das vezes, muitas vezes não, sempre, né, que gera insegurança. Se você contabilizar a quantidade de alvenarias no seu projeto 10 vezes, possivelmente você vai chegar a números diferentes, né? Fazendo isso de maneira manual, utilizando softwares baseados em CAD. Então, você pode imaginar que, cara, eu consegui extrair de maneira rápida, então eu estou tendo um resultado muito melhor. E pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que você está obtendo extrações de quantidade rápida, mas com uma qualidade muito baixa. E no final das contas você está executando orçamentações que tiveram como matéria-prima essa extração de quantidades equivocadíssimas. Então, o que eu quero dizer? A gente pensar que tudo inicia-se, né? Que todos os esforços relacionados às entregas dos usos seguintes, BIM 4D, o BIM 5D, enfim, você precisa, ou gestão de ativos, você precisa focar, você precisa ter uma estratégia muito clara e executá-la para executar o processo de controle da qualidade dos modelos, é fundamental. E quando a gente fala de controle da qualidade dos modelos, né, Júlio? A gente está falando de um macro grupo, vamos dizer assim, né, um grande grupo, que contempla diferentes ações. E dentro dessas ações é a verificação da interferência entre disciplinas e entre objetos de disciplinas. Então é apenas vamos dizer assim, um campo do macro campo garantia da qualidade dos modelos BIM. E é um campo muito importante e também difícil da gente obter o resultado necessário. Por exemplo, está previsto na primeira fase do decreto 10.306 a entrega do uso BIM e detecção de interferências. Então, a maioria das organizações pode dizer, poxa, os usos da primeira fase do decreto 10.306 eu entrego de maneira muito fácil, facilitada. Modelos de disciplina, documentação técnica, extração de quantidades e detecção de interferências. Será que as empresas estão entregando, de fato, esses usos da primeira fase do decreto 10.306? Será que estão simplesmente gerando uma análise, um relatório de interferência em um software, um dos softwares que mais utilizados é o Navisworks da Autodesk, e tem discutido aquilo ou não, né, entre a sua equipe e aprovado de maneira sem critério, e olha, a gente aprovou, está aqui, revisamos os modelos e fizemos análise. É isso. Por quê? No decreto não tem descrito o que a gente precisa fazer, não há norma sobre isso. Cabe a gente refletir sobre essas questões e buscar uma estratégia colaborativa, padrões estabelecidos, pré-estabelecidos no plano de execução BIM. Eu não vou detalhar aqui, não vamos avançar sobre o que é uma matriz de Clash, tem artigos também publicados no BIM Corner sobre isso. O que é a matriz de Clash e como utilizarmos na prática. Então, muitas das vezes, só para não alongar muito a questão da detecção de interferências, fechando aqui, muitas vezes você identifica, muitas vezes não, todas as vezes, 10 mil interferências. E daí? O que quer dizer isso? Não, então o projeto está horrível. Poxa, eu identifiquei 10 mil interferências, talvez não. O que é uma interferência? E assim, Guilherme, eu posso ir muito além, tá, dessa parte aí, porque eu ministro bastante treinamento de compatibilização e coordenação de projetos. E como agora a gente trabalha muito com as-built, por exemplo, recentemente a gente tem trabalhado muito com as-built para fazer acompanhamento de obra. Então a gente faz a coordenação e temos os lasers, os equipamentos para fazer o acompanhamento de determinadas obras.
E aí você está lá gastando uma baita energia, fazendo um clash detection, uma interferência dos projetos e tudo mais. Aí você diz, quem diz que o que você está fazendo, compatibilização, é o que está executado? Não sei se muitos já fizeram esse teste de realmente fazer um SBUT. Não estou falando de treino, não, gente. Você realmente está lá com o laser scanner, registrar semana 1, semana 2, semana 3. E aí você pega esse registro e olha como está projetado, vocês vão se assustar. Porque a obra, a gente está falando de construção civil, a gente não está falando de obra petroquímica, de obra industrial. Às vezes os pré-fabricados até dão muito mais certo nesse sentido, mas você bota lá 10 metros, o cara que vai executar, será que ele seguiu de fato aquelas cotas? Ele colocou da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ele fez pelo eixo? Ele executou primeiro, quem executou segundo? Por que eu falo isso? Porque você hoje tem muitas soluções que estão indo para a parte de número de pontos. E sabe uma coisa que a gente tem feito recentemente? Assim, né? Eu faço a detecção de interferência, mas eu faço assim, eu faço futuro da obra. Por exemplo, eu estou aqui, fiz o registro da obra hoje. Detectei lá com a número de pontos. Faço a mesh dela, aí eu tenho a modelagem em mim. Primeiro que eu vou mandar para as instaladoras falando, olha, não está de acordo. Faço um relatório, vocês têm que atualizar, não está seguindo, e depois eu preciso da justificativa por que vocês fizeram essas alterações em obra. Isso foi feito em BIM, não deveria ter essa mudança em obra. Tranquilo, eles vão lá e se justificam. Porque você muda um duto aqui, atrapalha um monte de outros planejamentos. Então eu tenho um modelo que foi liberado para a obra e eu tenho um modelo que acompanha a obra. São duas coisas diferentes. Depois eu posso até compará-los no final da obra para entender realmente a curva que deu de diferença de um projeto para o outro. Porque às vezes a gente fica tão preocupado, né, em fazer um clash agora, sabe? Vou fazer agora o projeto. Chega lá na frente, ninguém usa esse projeto. E aí você fala, caramba, quanta energia que eu gastei, a gente colhe os indicadores, e aí eu olho o quanto essas mudanças da obra estão impactando nas próximas mudanças. É isso que eu estou preocupado. Porque o cara às vezes toma uma decisão lá, eu estou olhando para a nuvem daquele modelo hoje, vou pegar o que ele vai executar nas próximas semanas e ver qual é o impacto dessa mudança dele. Porque a maioria está tomando essa decisão como? Se não usa Navisworks, não usa um modelo CDE, eu estou falando do mercado tradicional. Então, quando eu olho essas oportunidades, quando a gente está falando aqui de oportunidade também, então, assim, a pessoa que olha para isso fala, caramba, não tem ninguém fazendo a gestão desse ativo, não tem. E eu posso dizer, pode ser uma pessoa, ela pode viver 24 horas com o projeto, não vai conseguir sanar 100%. Por isso que uma equipe, uma coordenação forte é importante, tá? Do começo ao fim da obra. Porque o pessoal se preocupa muito na fase ali pré-obra, na fase de projetos. Mas vocês não têm... Eu falo que falta muito o arquiteto engenheiro ir ali para campo e ver o que está acontecendo, porque muitas vezes você vai fazer um detalhe, você faz um projeto super ali com um grau de detalhamento grande, chega na obra não funciona. E aí o cara da obra ele fica mudando porque você não fez a sua compatibilização, eu não estou falando de clash, entre disciplinas e, de fato, uma análise crítica do modelo de arquitetura. Você só entregou o seu projeto. Quantas vezes eu peguei projeto de arquitetura que não tinha projetos de instalações incorporados neles? No máximo tinha estrutura. E aí você viu um monte de erros de projeto. Aí eu falo que o maior pênalti para quem é arquiteto, e eu me coloco como arquiteto, e o Guilherme que também é arquiteto, é quando você vê o cara não usar um projeto de arquitetura para fazer projeto. É quando ele usa estrutura, usa hidráulica, usa elétrica, usa ar-condicionado, e a arquitetura está ali no cantinho. Sendo que a arquitetura deve ser o maestro, deveria estar olhando tudo ali, deveria ser a consolidação de todos esses projetos e deveria vender esse acompanhamento para quem é arquiteto, deveria estar ali acompanhando o seu projeto, defender o que você projetou do início ao fim, porque eu vejo, infelizmente, muito assim, o arquiteto entrega o projeto, não sai fora, não faz esse acompanhamento, estou generalizando, mas eu vejo também que falta esse... aí é por isso que a engenharia muda. E aí eles ficam pé da vida. Mudaram o que eu pensei. Não é só por custo. É porque às vezes o projeto não tá ineficiente, não está execuível. Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui, pessoal, nesse podcast, que se eu pudesse aqui eu ficava o dia inteiro com o Guilherme aqui, mas a gente sabe, né, Guilherme, porque a gente está ali no campo de batalha, né? A gente sabe como que é o dia a dia e acho que tanto você quanto eu, a gente está sempre tentando pensar formas inovadoras de tentar gerar valor para a obra, para o ativo, fazer uma obra mais limpa, sustentável, e tudo isso tem a ver com o BIM também.
mas também tem a ver de trabalhar de maneira smart, de maneira inteligente do que você está fazendo, né? Porque, infelizmente, o que quando eu vejo que tem falha na estratégia, que eu já olho, plano de execução, que nem a gente falou novamente, eu vou bater nesse teclado. E eu vou falar, não tem ninguém aferindo, não tem o coordenador, eu já olho para aquilo e falo, perigo. Já abre um radar gigantesco, porque eu estou falando, está todo mundo fazendo projeto sem entender o objetivo, estão focando só no projeto, mas aqui tem mais além do projeto envolvido. Uma pergunta, Guilherme, dada esse contexto aqui, que é riquíssimo do que a gente está. Gente, esse podcast está riquíssimo, e para quem gosta aí desse tipo de bate-papo aqui, está tendo muita lição. E olha que o Guilherme já tem muitos anos aí, eu também aqui de profissão, e a gente está compartilhando muitas experiências. Eu sei que se dá para fechar o olho aqui, dá para pescar qualquer experiência para compartilhar. Guilherme, dentro da esfera da administração pública do decreto 10.306, minha pergunta é: o que você vê ali no setor público, ele está preparado para atender as demandas? E o que você acha que falta para avançar ali? Para, de fato, a gente conseguir dar um próximo passo, quando a gente fala do uso do BIM para obras públicas e administração, por exemplo. Eu não quero chover no molhado, tá? Porque a gente sabe as nossas dificuldades, né? Nível de maturidade, BIM nacional, infraestrutura, disponibilidade de recursos, muita questão das dificuldades com relação à absorção de novas metodologias pelos próprios pessoas que vão adotar, né? Uma resistência em relação a novas metodologias. Há muita gente torcendo para o BIM dar errado. Poxa, aí não vai dar certo mesmo. Por que você está tentando na sua organização implementar o BIM se você ainda tem uma descrença, você não está acreditando nele, você acha que você vai implementar o BIM na organização? Ou seja, você vai passar por uma transformação de processo, de tudo que você já fazia, vai mudar completamente, você já vai entrar com o BIM ganhando, tendo grandes resultados. Então, a gente sabe desse universo, né, de dificuldades, há muitas questões em relação a isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou destacar dois só, tá? Perfeito. Dois pontos aqui que eu acho mais importantes nesse contexto todo. Primeiro, eu sou apaixonado por softwares, tá? Por tecnologias, etc. Trabalho com InfraWorks, Navisworks, Revit, AutoCAD, um pouco menos com Civil 3D, né? Esses outros eu ministro aulas. Trabalho muito com renders, adoro trabalhar com Twinmotion. Como eu disse, tem uma página do YouTube com Twinmotion, mostrando alguns resultados utilizando Twinmotion, Lumion, Enscape, simulações utilizando Navisworks. É muito legal isso, sabe? Você trabalhar com simulações visualizando processos de içamento, ou seja, planos de rigging na prática, utilizando Navisworks e trazendo para um Twinmotion, por exemplo, esse processo de simulações, etc. Resumo, sou apaixonado por softwares. Quando você compartilha essas soluções em redes sociais, em eventos, todo mundo fica fascinado. Se eu chegar em um evento, tá, Júlio, e eu falar sobre o que eu tenho a contribuir, a compartilhar com relação a estratégias para elaborarmos um plano de execução BIM compromissado com o controle da qualidade dos modelos BIM, estratégia para a gente realizar essa gestão de clashes, para a gente utilizar checklists personalizados que eu adoto para verificar modelos BIM, não apenas a questão da identificação de clashes, mas uma série de itens. Se o sistema de georreferenciamento foi adotado, se o ponto base entre modelos foi adotado, se há elementos duplicados, se há elementos impertinentes, são vários itens, né? Então, todo esse cuidado relativo ao processo de garantia da qualidade dos modelos BIM, todo o cuidado com relação à elaboração de um plano de execução BIM adequado, eficiente, incorporando papéis e atribuições adequados ao que a gente pretende, né, em relação àquele escopo de projeto BIM. Todo esse cuidado, que é resumido ao campo processos BIM, se eu começar a falar sobre isso, qual é o nível de interesse, né, do país? Logicamente, profissionais como você, profissionais como a própria Márcia, que você mencionou, profissionais vão ter muito interesse. Mas você acha qual é a sua percepção, Júlio, em relação
a gente compartilhar soluções de softwares e essa situação mais baseada em processo. Qual vai ser o nível de aceitação? Bastante distinto, né? As pessoas não têm muito interesse nesse assunto de processos BIM. A gente vê na prática, na elaboração de planos de execução BIM, por exemplo. O que a gente vê na prática. Então, o que eu quero dizer a gente tem essa carência de formação, de capacitação, de profissionais que têm essa preocupação, como você mencionou, em relação ao nível de desenvolvimento de modelos BIM, tentar entender o porquê, poxa, você vai entregar em um lote único, é assim que funciona, por exemplo, no aeroporto, você vai executar um projeto de engenharia, não um projeto de fabricação de um equipamento, não uma gestão de ativos, um projeto de engenharia. Você vai ter um nível de detalhe de determinado modelo e de informação para uma esteira de restrição de bagagem, uma ponte de embarque elevado. Qual é o significado disso? Você vai fabricar a ponte de embarque? Você vai adquirir. Você não precisa de nada? Então, não precisa de espaço, do volume. Você poderia botar um caixote com as mesmas dimensões, ocupou o volume. Então, esse entendimento e vários outros itens do campo processo, a gente tem uma carência no país, não há um nível, no meu modo de entender, de interesse muito grande. Eu vejo nas aulas que eu ministro em relação a esse assunto também. Vejo na prática, estou no corpo a corpo com os alunos. Há exceções, muitas exceções. Alunos que tem muito interesse e a aula fica muito interessante, mas a gente tem aqui uma sala com 40, 50 alunos, são 7, 8, acho pouco, alunos que realmente se interessam por esses assuntos. Então, eu vejo essa carência tanto em quem executa, como também, e é fundamental, as equipes de fiscalização. Primeiro ponto. Segundo ponto, Júlio, aí eu vou entrar na polêmica que ninguém gostaria de, muitas vezes não é interessante entrar. Por quê? A gente tem uma cadeia na área do BIM que é muito saudável, que todos se complementam e todos saem ganhando. A gente precisa ouvir e entender diversas áreas, diversos setores, são muito importantes. A área acadêmica, a área de quem produz as soluções, né, o software, etc. E a área, como você mencionou, né, a sua experiência com a execução de projetos de engenharia, que você vê na prática, no dia a dia. Todos eles são importantes, eu acredito, né? Então, quando a gente vai, essa é uma opinião minha, tá, Júlio? Nessa prática do dia a dia e esse esforço que a gente observa para fazer as coisas acontecerem, fazer com que as equipes trabalhem de maneira colaborativa de fato, utilize o ambiente de comodidades. Não adianta você falar que você tem um ambiente de comodidades para determinado projeto, quando você vai ver a aba de issues, né, de comunicações que foi feita, está zerado. Então não houve questões, né, Júlio? Então, durante a obra ou o projeto não teve discussões, não teve necessidade. Lógico que teve, são milhares de questões que acontecem ao mesmo tempo, que precisam ser conversadas. Só não utilizaram o ambiente de comodidades para fazer essa gestão da comunicação. Então, utilizaram para quê? Então, a gente, principalmente que atua em projetos de engenharia, atua na coordenação de projetos de engenharia, meu ponto de vista, a gente entende que vencer esses leões é algo muito maior do que a gente atender normas internacionais que foram traduzidas na íntegra e trazer ainda maiores dificuldades e maior atenção por coisas que, de fato, na execução prática das coisas, não é o mais relevante. Concordo com você, eu concordo. Eu acredito sempre que a prática, nesse sentido, e entendendo também a cultura, né, do Brasil, é muito importante a nossa figura de consultor, né? Porque é onde você tropicaliza isso, né? Você entende? E eu acredito que hoje, 2025, quando eu comecei lá no BIM, 2012 mais ou menos, não se tinha bibliografia, não tinha chat GPT, não tinha essa abundância de informação. Eu tinha que ir para o BIM Handbook e muitas informações internacionais. Acredito que hoje a gente já vive a SPBIM mesmo tem lá, hoje a gente está acho que em 300 artigos postados lá no nosso site, e muitas vezes eu também sou desse pensamento igual você, sabe? A gente escreve, tá aqui no podcast falando, manda no YouTube e faz grupo, e é um esforço gigantesco, eu tenho escola. Então, assim, eu trago tudo isso porque eu acredito que as pessoas precisam ter acesso
A gente precisa vencer essa barreira, que ainda existe e é gigante. Eu não posso viver numa bolha. É claro que hoje a SPBIM trabalha só com projetos em BIM, a gente não trabalha com projetos em CAD. A gente colocou isso como o primeiro mandamento ali, o primeiro requisito, porque senão isso poderia violar os nossos valores. Então, mas a gente também tem essas questões de entender o mercado, informando com o mercado, abraçando o desafio. E eu vou te dizer, é possível. Eu acho que isso é o primeiro passo que eu chego para toda empresa. A gente brinca, né? Cada um tem o BIM que merece. E é de fato, assim, e não é de uma maneira pejorativa ou algo do tipo. É realmente chegando ali, Guilherme, qual é a sua necessidade? Infraero, qual é a sua necessidade? Como, né? Ah, não, você quer bibliografia internacional, referências? Ok, vamos olhar para referências, mas vamos olhar o que o Brasil tem, o que você precisa. E é engraçado, porque muitas vezes a gente passou por alguns órgãos públicos e menores, tá? Assim, em lugares menores, que tinha uma possibilidade de aceitação muito mais fácil. Cara, em 3 meses o cara já estava operando. Não precisou passar por, não, vamos abrir uma licitação e aí abre para uma concorrência, que abre para um edital, que aí segue. Cara, você só quer fazer projeto em Revit. Vamos começar por aqui. Depois foram para quantitativo, depois foram para planejamento. Agora, acho que depois de alguns anos, estão chegando no processo de entender vínculo com o plano orçamentário. Aquele é o sonho que todo mundo quer, mas não tem que entender que tem uma jornada para chegar até lá. E eu sou super tranquilo, cara, com essa jornada, porque eu trabalho com muitas construtoras. Então eu entendo nesse sentido, e eu acho que é por isso que a gente tem tido muito sucesso também, porque eu tenho empatia com a empresa, eu entendo, cara, o que você faz hoje, como que você faz hoje, conta a sua história. Tá, trabalho assim, eu faço assim no CAD, você usa XREF, não usa XREF, me conta a sua história. Não existe certo e errado, me conta o que você faz. E aí eu acho que isso faz a diferença. Quando tem muita coisa que é by the book, cara, para a gente é um pouco difícil, porque fica engessado. Fica, perfeito, exatamente. E aí, quando eu falo assim, você tem possibilidade de poder customizar e adaptar isso para uma realidade que eu estaria disposto a construir com você? Sim. Não tem? Obrigado. Infelizmente eu não vou poder te ajudar, porque aí o problema, quando a gente olha para os pilares do BIM, pessoa, tecnologia, processo, procedimento e políticas, eu tenho coisas que eu não vou vencer. Muitas vezes a gente fica assim, poxa, por que essa empresa aqui não foi o BIM para frente? Infelizmente, não vai para frente nem só o BIM. Você tenta implantar um ClickUp, uma ferramenta básica de gestão, você vai conseguir, porque existem coisas além do que você tem controle. Por isso que muitas vezes eu chego nas empresas e falo assim, Guilherme, olha, esse BIM vai te entregar tecnologia e processo. Isso a gente entrega. O que eu não entrego? Pessoas, você esquece. Pessoas eu não entrego. Pessoas você tem que ter. Se você vir com as pessoas e trazer tecnologia e processo, nós temos BIM. Uhum. Então, é interessante a nossa discussão, porque eu sinto 100% na pele, e você também sente 100% na pele o que a gente está discutindo aqui. Né? Eu lembro quantas vezes eu já participei do CE 134, que a gente falava lá de um comitê de BIM, e chegava na discussão de LOD, nível de modelo, e etc. Você vê que tem muitos entusiastas, muitas pessoas ali com energia querendo o bem do Brasil, querendo avançar com isso. E muitas vezes também tem aqueles que são muito hardcore, né? Olha, se não for desse jeito, então o BIM não funciona. Isso aí. Então, eu acho que, assim, falando um pouquinho do decreto, no começo eu usei muito o decreto como base. Eu falava, o decreto ele tem uma boa intenção. Assim como existe, quando você tem as políticas, você tem as leis, existem leis com boas intenções. Uma coisa que todos os partidos, aí, independente do tipo de política que você tem, o viés, o BIM é para todos. Então, ele tem a democracia realmente como base. Então, o que eu entendo, assim, uma reflexão final sobre o que a gente está conversando? Eu acredito que está sendo vencido isso. A curva de aprendizado está muito mais aceitável hoje. Tá? Todo mundo entende que você já não tem mais aquele topo de funil, que era o pessoal que não sabia nada. Hoje, quando você fala, ih, caramba, eu preciso intervir também, você já não tem mais essa conscientização do público. Então, eu acredito que daqui a pouco a gente vai precisar, sim, e muito, de profissionais qualificados, que tenham especialização, que tenham domínio no software, e, o mais importante, que esteja alinhado com o pessoal sênior, para não perder o know-how, né, do conhecimento de engenharia de arquitetura,
e transitar isso para os júniores, né? Então eu falo que os plenos são os futuros sêniores. Então, quem é pleno é muito importante fazer essa passagem de bastão para o júnior, porque o júnior já vem com a tecnologia, né? Ele não vai vir com a expertise, né? Uhum. Então, a minha, acho que geração e a sua, a gente vivenciou essa passagem do bastão. A gente conseguiu ver lá desde o cara do disquete, as tecnologias falou do Mapoteca. Depois eu vou botar a foto aqui, pessoal, para quem nunca ouviu o que é a Mapoteca. Mas, Mapoteca, é. mas a garotada de E hoje em dia, aqueles projetos amarelados, descascando. Ih, estamos perdendo informação. Pelos cubos, os bichos estão comendo informação aqui. é o vírus. É, E assim, eu entendo plenamente, eu concordo com você, assim embaixo, e eu acredito que é muito importante, eu falo também, tá, hoje a gente tem esses ambientes, né, acadêmicos, a importância da disseminação do BIM, o BIM Fórum logo mais está aí, convido a todos que estão vindo no podcast para participar, quem tiver oportunidade, porque é um ambiente que é feito uma vez por ano, e tem um pessoal muito bacana, mas, assim, eu acho que tudo se beneficia no final, né? Porque quando a gente fala de engenharia, eu fui agora no ENIX, que é um evento de inovação da construção civil, cara, e ainda se fala em steel frame e se fala muito drywall e wood frame como inovação, só para você ter uma ideia. E tinha lá um ou dois stands de BIM, etc., ali sobre software. Eu falei, caramba, gente, como infelizmente o Brasil ainda tá bem atrasado, né? E eu também vejo isso do lado do copo meio cheio, porque eu acredito que a gente tem muito potencial no Brasil, porque a gente tem muitas pessoas com muita capacitação técnica, cara, assim, pessoas muito boas. E sim, infelizmente a gente está perdendo essa mão de obra para o mercado estrangeiro. Por com quê? certeza. Porque a galera aqui não está sendo valorizada. E aí, se o BIM ele não exponenciar isso, a gente vai perder mais ainda pessoas qualificadas para o mercado estrangeiro. Tá? Então, assim, eu acredito que sim, a gente tem uma capacidade gigantesca. E aí, eu já fazendo toda essa analogia, eu queria chegar numa reflexão, uma pergunta, né? Na sua opinião, para o que te motiva continuar atuando nessa área e ensinando nessa área? Agora, a pergunta para o Guilherme, né? O que motiva o Guilherme? Porque a gente sabe que é um cenário desafiador, vivenciar com É, tecnologia. se você perguntasse isso alguns anos atrás, Júlio, possivelmente a resposta seria diferente. Hoje, a gente já tem respostas muito mais consolidadas em relação a isso. Então, aquele argumento em dizer que o BIM pode ser positivo, a gente ter. Observe que eu sempre coloco pode, tá? De exemplo que a gente conversou há pouco de projetistas elaborarem modelos de forma aleatória, sem critérios, etc. E dentre outras questões. Então, todos os argumentos, eu acho que perde força em relação aos argumentos que a maioria do setor tem que dá maiores ouvidos, que é a questão de absorção aos contratos, né, de pegar com contratos, né, de assumir contratos, de ter trabalho, né, e basicamente isso, de ter contrato, de conseguir trabalhar, no final das contas, né. Então a gente tem aí, quando a gente fala na elaboração na participação de licitações, ok? Então a gente tem na administração federal a situação que já mencionamos aqui. O que acontece nos governos estaduais? Muitos estão se inspirando no decreto 10.306, inclusive adotando os usos, citando os usos das fases do decreto, mesmo não sendo obrigatório para os governos estaduais. Então, a gente tem aqui governos estaduais elaborando, e temos vários casos sobre isso. Por exemplo, o governo do estado do Paraná elaborou, né, como eles têm sido pioneiro em diversas questões legais, né, elaboração de leis, de decretos, etc., obrigando o uso do BIM e dizendo como fazer isso, né? Então, a gente teve aqui, inclusive, o governo do estado do Paraná apresentando os limites para o uso do BIM, que é fundamental. Quando a gente vê a nova lei de licitações dizendo que preferencialmente devemos utilizar o BIM, precisamos ter também instrumentos legais que digam
quais são os limites para isso. E tem acontecido isso em ministérios, na esfera federal, e precisamos ter também nos governos estaduais. Então, por exemplo, resumindo o que eu estou mencionando aqui, no setor do Ministério da então Ministério de Infraestrutura, hoje Ministério de Pós e Aeroportos, houve uma instrução normativa dizendo onde seria obrigatório o uso do BIM na esfera da infraestrutura portuária, por exemplo, em terminais de passageiro, acima de 2.000 metros quadrados, precisa adotar o uso do BIM. Então, precisa a gente ter esses parâmetros, né? E está acontecendo isso, está começando isso. Então, o que eu quero dizer em relação a essa questão? Vai chegar um momento que você vai ter que abrir mão de vários contratos. Não, isso eu não posso, que eu pede BIM. Esse aqui eu não posso, tal. Isso é na esfera pública. E na esfera organizativa privada, bem, a gente tem aqui, por mais que você tenha clientes que já trabalham com você há muito tempo, né? Que já tem esse compromisso, você está amarrado a eles, você não consegue muitas vezes absorver novos clientes, fica engessado, e ele não fica nesse risco do cliente ser também convencido de adotar, que a adoção da nova metodologia será interessante, será importante. E a gente vê que, por mais que não se note, porque a gente muitas das vezes é absorvido pelo tempo e a gente não entende, não consegue fazer essa reflexão, tentem fazer uma reflexão cuidadosa em relação ao que havia no cenário da engenharia 5 anos atrás, 5 anos mais atrás. Comece a verificar com calma, sem emoção, né, mas realmente de forma mais racional, como que está avançando a questão do uso do BIM, o entendimento do uso do BIM, da aceitação, da necessidade de uso. Então a gente está avançando. Imagine mais 5 para frente, mais 5. Então, eu nem vou aqui, né, Júlio, ficar colocando argumentos em defesa do uso do BIM nos refere aos benefícios. Eu vou falar em relação ao que sofre que é o bolso, né, de quem trabalha, de quem precisa ter a sua receita e etc. E eu vou falar só para colocar uma cerejinha aí em relação a isso, tá, Júlio? A gente tem aqui profissionais que demoram 20, 30 anos, 40 anos para uma sessão profissional dentro da engenharia. Quando a gente fala do uso do BIM, eu tenho casos que eu posso falar para você aqui de profissionais de 4, 5 anos, tiveram uma ascensão de salário de 20 vezes salário, isso mesmo, 20 vezes, ou até mais, né? Em função do BIM. Ah, mas é como, professor? Professor, desculpa, a minha mania de falar professor. Mas como isso, Guilherme? Eu me capacitei em diversas especializações em BIM, outros colegas fizeram também. Como que isso acontece na prática? Cabe também, né? A gente verificar os bons exemplos, os bons caminhos e verificar o que eles têm de diferente. Não é difícil, eles inclusive compartilham conosco, deixam público. E eu tenho exemplos de colegas, eu sei o dia a dia deles, né? Então, por exemplo, eu ministro aula, tem a questão financeira, mas eu aprendo muito com as aulas também. A gente, quem ensina aprende. E se eu puder escolher, né, qualquer um, vamos dizer, eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa, passar o final de semana, já trabalho de segunda a sexta, passar o final de semana com a família ou dando aula, não, eu amo dar aula, eu prefiro dar aula. Não vai, você vai querer passar com sua família. Então você abre mão de muita coisa, Júlio. Não tem jeito. Eu estou falando a questão da aula, mas tem diversos compromissos que te chamam. Por exemplo, tempo atrás me chamaram para ser coordenador técnico do programa de transferência em BIM para os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. Eu fiquei 5 meses em função do programa. E final de semana recebendo mensagem. Professor que precisava entregar determinada data não entregou, e me cobrando. Eu precisava passar por isso, eu como servidor público federal, recebo certinho todo mês, não tenho, enfim, poderia estar numa situação mais confortável, mas a gente busca essas situações para melhorar, para capacitar, para aprender, para evoluir. A gente tem energia, tem vontade, a gente busca, né, Júlio? Como você aí montou sua empresa e está buscando evoluir, novos conhecimentos, estudar, e, e aquilo, né, Júlio, acaba num certo momento vira a sua cachaça, né?
Você gosta disso. Eu acho que complementando assim o que você está falando, basicamente é o legado, né? Porque assim, quando a gente faz, eu entendo o que você está falando, porque também existe o lado do gostar do que a gente faz. Muitas vezes a gente faz com tanto prazer que nem parece um trabalho, e não é clichê. Realmente a gente se encontrou, vamos dizer assim. Eu falo isso, eu sou feliz muitas vezes por ser arquiteto que trabalha com BIM, mas eu poderia ser engenheiro que trabalha com BIM, um cara de TI que trabalha com BIM, e o BIM me abriu essas portas na minha vida, né? Então eu acho que é muito importante quando você acha aquilo que você faz, independente da questão financeira, seja muito bom naquilo que você faz. Porque quando você é muito bom naquilo que você faz, eu falei isso hoje para o pessoal, eu falei, você sabe o que torna uma pessoa feliz? E o que vai fazer ela chegar naquele resultado? Uma das coisas, opinião minha, é quando a gente dá retorno. Porque quando você dá ROI, que é retorno do investimento, quando a gente fala assim, eu dou ROI para o meu cliente. Quando eu dou retorno do meu investimento, automaticamente, financeiramente, você será compensado. Dificilmente alguém que dá ROI não será compensado, a não ser que ele não está sabendo o valor dele. Então, eu acho que essa parte é importante. Então, quando você sabe que você gera, e aí quando eu falo ROI, não estou falando só em dinheiro. Então, você gera, pô, quantas vidas a gente já conseguiu transformar, pessoas que estavam, eu lembro até hoje, pessoas que estavam desempregadas, falaram, eu preciso me realocar, Júlio, qual que é a sua opinião? Desenhei o caminho para a pessoa, falei, acredita, persevera nesse caminho, em 6 meses a pessoa estava realocada. Então, assim, é claro que existem questões de guerras geracionais ali, de pensamentos, que nem você falou, que às vezes em 4 meses 1% dessa galera consegue, os 99% pode ser que demore 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, e muitas vezes eu gravei um podcast com o Cristiano da OC, eu lembro que a gente falou sobre isso lá, e ele falou, caramba, cara, é impressionante, né? Eu estudei minha vida toda para chegar a esse momento, né? E foi bem interessante, porque muitas vezes a gente fica preso e fica, cara, o resultado. Acho que o prazer está na jornada do que você está fazendo O ali. prazer está na jornada. Não está no final ali. O final é o final, você vai querer outra coisa depois. Você vai É, subir uma montanha, você quer outra depois, entende? exatamente, Júlio. E complementando a sua fala, né? Eu sempre fui muito tímido, tá? Sempre fui muito tímido. Então, nas primeiras vezes que eu fui chamado para falar sobre o meu trabalho e etc., algumas vezes em palcos com 200, 300 pessoas, isso na prática, né, Júlio, quando você vê aquele monte de gente, né, e você sozinho naquele palco, é um pouco aterrorizante, para não dizer muito, né? E essa reflexão precisa ser feita. Então, assim, poxa, você está aqui nessa vida, né? Você vai, assim como todo mundo, você nasce, daqui a pouco você não está mais aqui. Temos que buscar uma engenharia, um raciocínio que nos favoreça, e é muito por aí. A gente está aqui, aproveitar o processo, tentar mudar. Nossa, não vou passar por um martírio, um sofrimento. Não, é uma oportunidade. Quem não queria estar naquela oportunidade? Então, busque curtir aquilo. Fazer trabalhar na sua mente de, poxa, eu vou estar lá e esquece o universo em volta, pense que você em curtir aquele momento que foi disponibilizado para você. Isso vai resolver 100% do seu medo, da sua. Não vai. Mas com a prática, isso você vai melhorando, né? Você vai ficando mais à vontade, etc. Então, por que eu estou falando isso também, tá, Júlio? Nas aulas, os alunos muitas vezes eles esquecem a questão fundamental que é o network. Não perguntando, não ligando a câmera muitas vezes. Hoje a gente dá muita aula por videoconferência, né? Então, é um dos ingredientes que essas pessoas que avançaram com o uso do BIM tiveram. Um dos ingredientes, além da constância, é essa questão da visibilidade. Então, aparecer, perguntar ao professor, não precisa ligar a câmera o tempo todo, mas ser visto, ser lembrado. Porque muitas das questões é o network, né? Você aparecer, você ser lembrado, perguntar ao professor, mostrar interesse. Então, parece que há receitas difíceis, complexas, mas são coisas simples, né, Júlia? Que as pessoas muitas vezes
não querem tentar, não querem vencer um pouco, né, os seus medos. Eu falei aqui do exemplo do palco, né, com 200, 300 pessoas nesses eventos iniciais. Hoje, né, já participei de alguns eventos com um público maior, como, por exemplo, o Beanfog Conference que você mencionou, dentre outros, né, Project Control Expo, uh, Bean Summit Brasil, próprio BeanCrea SC. Então, mas nesse início eu poderia dizer, não dá para mim, porque realmente me fez mal, estava muito ansioso. Então, se a gente consegue vencer esse tipo de desafio, vamos tentar vencer de perguntar ao professor sem mandar para o chat, né? Fale, não quero mostrar a câmera, fale então. E eu sinto muito as turmas sendo formadas, né? Muitas pessoas se capacitando em vir no mercado, e acaba que a gente não se conhece. Aí eu falo: professor, fui seu aluno, poxa, beleza. Mas olha, professor, tem como você sabe de alguma oportunidade, pode me indicar? Muitas vezes eu não lembro, né? O aluno não se fez presente. Você não tem nem referência, você, né, Júlio? Você não pode também indicar sem referência. Então, a gente tem que exercitar esse network, tem que ser visto. ah, ah, então, é isso que eu gostaria de compartilhar também, sabe? Legal. Não, muito bacana. E tem até você me falou isso, veio até agora um pensamento que eu tive. Na época o Will Smith fez uma entrevista e ele morria de medo de pular de paraquedas, né? Aí ele até fala assim, cara, impressionante, né? A frase dele era: Deus colocou as melhores coisas da vida do outro lado do medo. Então, muitas Isso vezes a aí, gente está com medo das coisas, né? A isso gente aí. sofre, e eu brinco com o pessoal: você sofre por antecipação, você sofre duas vezes. Então, eu acho que a experiência também vai fornecendo isso, né? Eu lembro que é um dos pontos que eu quero trazer agora para o final do podcast, que esse bate-papo muito enriquecedor, mas é isso, né? Eu não falaria nunca que você é um cara tímido ali, né? Você é um cara ali, fala bem, entende o que você quer falar, pensa antes de falar, eu acho. E assim, queria agradecer seu tempo aqui, viu, Guilherme? Foi enriquecedor. Até queria trazer para esse final desse podcast aqui. Geralmente a gente deixa um momento de reflexão. E aí eu queria que você compartilhasse qual é a sua reflexão brinco ali, para o jovem gafanhoto que está ouvindo, a jovem gafanhota do outro lado, que busca, né, se inspirar, busca informação. Qual conselho você daria para esse público que está escutando aí o podcast? Olha, o que eu aplico de conselho, além da questão do exercício do network, ok? É você buscar conhecer, por exemplo, softwares, o que é algo que eu fiz muito, tá, Júlio? Então, eu vou indicar o que eu fiz, por exemplo, que eu sempre tive muita curiosidade. Você pode dizer, poxa, mas eu não tenho acesso a determinados softwares, porque eu não tenho condição de fazer uma aquisição e etc. Será que você não tem acesso a determinados softwares de fato? Né? Você não tem acesso a triais de 30 dias em software de Autodesk, acesso ao software de Autodesk, por exemplo, e a maioria dos outros softwares, né? 30 dias para você testar, conhecer o software. Não estou dizendo você trabalhar com os projetos, etc., mas conhecê-los minimamente, você ter uma opinião sobre o software, entender a sistemática, entender como é que funciona, né? Se você está numa pós-graduação, você consegue uma licença estudante de 1 ano em determinado software para se atualizar, aprender mais sobre determinado software. Não falando de empresa aqui, mas a gente conhece, né? A gente sabe que 90 e poucos por cento do mercado é absorvido por uma determinada empresa e essa empresa fornece licença estudante. Então, com a questão após pandemia, a gente tem pós-graduações que se expandiram no formato EAD e acabaram entregando questões financeiras mais acessíveis, então não é tão mais complexo, né? Não estou dizendo que é acessível a todos, mas ficou mais acessível. Então a gente tem a questão de capacitação em pós-graduações ou em curso de extensões. Eu passei por muito tempo, eu fui um conhecido professor, aluno de todo mundo. Então, os professores BIM do país, todos me conhecem, que já fui aluno de todo mundo, todos eles, eu acho. Então, temos aí nossos colegas aí diversos, né?
que trabalha comigo, que eu já fui aluno, porque eu fazia curso de extensão, fiz com o professor Carlos Dias, fiz com o professor Vladimir, fiz com o professor David Stephens, na área de infraestrutura, InfraWorks, Civil 3D, etc. Professor Fábio Guiço, meu primeiro professor de Revit em 2009, estou entregando a idade do professor Fábio Guiço. Ele parece mais novo que eu. Mas, enfim, então eu fui aluno de muitos, ainda sou aluno, né? Então aprender, estudar, você tem que aprender Power BI, por exemplo, que é uma ferramenta complementar interessante, ferramentas complementares ao BIM é interessante, uso de IA, isso é fundamental. Estude um pouquinho sobre como entender o que é inteligência artificial, o que é o conceito fundamental, e depois faça uns treinamentos, por exemplo, utilizando um chat GPT, alguns ensaios, temos a versão gratuita do chat GPT, né? A gente teve diversas dificuldades de entendimento. O que é a inteligência artificial? A gente escuta, poxa, eu fiz algumas perguntas ao chat GPT, apertei ele lá, ele falou que não sabia responder, não sabe de nada. Não, não é como diz um conhecido professor na área, o chat GPT não é um oráculo do conhecimento. Você não vai lá para perguntar a ele questões, não, ele é um parceiro, ele pode ser considerado até num nível hierárquico um estagiário seu, que vai executar tarefas repetitivas, que são repetitivas, né? E que vai te ajudar para você ganhar em desempenho e vai até te orientar para você tomar melhores tomadas de decisão, mas a solução, o resultado final, a escolha ainda vai ser sua. Ele vai de repente jogar um resultado que não é aquilo que você espera, e você pede um caminho, orienta ele para chegar num. Então, resumo, você entrega um produto, você sabe entregar aquele produto, você demora um mês. Com o ChatGPT, você pode demorar uma semana, orientando o chat GPT. Então, entender o que Até é o horas. IA. Até horas, Horas. dependendo, e minutos, cara. Eu lembro que assim, quantas vezes hoje eu já usei um chat GPT aí para me ajudar a entender o contrato. Eu tenho comigo o seguinte pensamento, né? É assim, falando de IA, só aproveitando esse Uhum, gancho aí. uhum. Eu acho que assim, quanto mais você sabe, mais você sabe o que perguntar. Isso aí. Eu acho que isso, É isso isso, aí. É isso isso, aí. isso faz a divisão ali, porque no começo, quando você não sabe o que perguntar. Você não Eu sabe até, nem como validar o que ele entrega, né? Tá exato. bom, tá ótimo, é isso Então aí. você aceita. Aí põe a culpa nele, né? Põe o chat GPT. Não, pô. Então eu entendo que a gente tem dois níveis, né? Até brinco com a galera, você vai ter um nível que você pergunta para o Google, Uhum, que aí você quer pegar uma resposta genérica e tudo mais, e você vai ter um nível que você pergunta para uma LLM, para uma IA. uhum. Então, super concordo contigo. Eu acho que quem não está usando IA só tem que entender como. Eu, sendo bem sincero, acho que a gente também tem que ter humildade. Muito, acho que é uma das principais, né? Você mesmo abriu, eu fiz aula com professor que foi professor, eu já também tive aula com professor meu e dei aula com professor meu. Então, eu acho que tem que ter humildade, né? Eu acho que a humildade, ela te dá o famoso pensamento que diz, né? Quanto mais eu sei, nada eu sei, né? Com certeza. Então, eu acho que Exatamente. entra muito nesse caminho. Eu gosto muito dos bate-papos que eu tenho no podcast, justamente por isso. A gente gravou com o Rafael Fernandes um tempo atrás. Uhum. Então, assim, a gente entende que cada um existe um pensamento comum e existe essa questão eu acho que você diz muito sobre. Eu fiz algumas anotações que você falou sobre curiosidade, que eu acho que esse é um tópico bacana, que você teve muito, né? Eu até destaquei essa palavra, curiosidade. E eu acredito também sobre buscar se aperfeiçoar, né? Que é o que você está falando, se aprimorar, né? Isso Olha, aí. cara, se você não sabe não é nem o básico, a gente está falando de alguns conhecimentos, se você, tudo que a gente falou aqui é grego para você, anota Google, o que é plano de execução BIM? Google, o que é LOD? Não, com Google, o que é certeza. isso? Sabe? E tá tudo bem não saber. Eu lembro quando, tempo atrás, eu queria aprender um idioma novo. Cara, tá tudo bem. Acho que o fato é você não aprender, né?
Acho que essa É, questão, né? Acho que eu brinco que a ignorância é o preço de não saber, né? Então, não, com certeza. é isso. E ó, quando eu iniciei os treinamentos em Revit, por exemplo, né, como aluno, em 2009, não tinha cursos, não tinha turmas. A gente tinha uma empresa que era específica para a elaboração de cursos de sistemas computacionais, uma empresa que eu não sei nem se ela existe ainda, que entregava cursos de AutoCAD, né? Então já tinha turmas já prontas, consolidadas, estruturadas, fechava uma turma, abria outra, etc. Mas de Revit não tinha nada, a gente não tinha informação. Então o que aconteceu? Foi feito um professor que sabia, uma pessoa que conhecia, né, conhecia Revit, formava os grupos de maneira informal e a gente utilizava a infraestrutura da casa de alguém, etc., e fazia os grupões. Foi isso que aconteceu. Tinha fome, né? Tinha fome. Eu falava isso pra galera, né? Exatamente. Então, o que que tem hoje, pessoal? Joga no Google aí, você vai ter, no YouTube, você vai ter diversos cursos de Revit gratuito. Joga no Google, você vai ter diversos cursos de Revit pago, inclusive com diferentes faixas de preço. Inclusive, uma faixa inicial, se você pesquisar, tem cursos excelentes. Eu, inclusive, fui aluno recentemente, de novo, porque eu faço uma atualização, inclusive em Revit, que eu achei um curso muito legal de um professor que pagou uma taxa, posso te falar aqui, de R$ 60. E um curso muito bom que ele dá ele faz um treinamento focado na construção de um modelo específico do início ao fim, da etapa de construção, de modelagem até a customização, tá? Isso é importante, você gerar as pranchas de maneira organizada e etc. E ele faz um processo que eu gosto, que é a importação do DWG para o Revit. Não modelo nada no Revit, não concebo a arquitetura no Revit, eu concebo ainda no DWG, é um padrão meu, e eu importo para o Revit. E eu paguei R$ 60, fiz de novo, do início ao fim, para relembrar alguns conceitos, algumas questões. Resumo, o que eu quero dizer, as coisas são muito fáceis, disponíveis, né? Então não há desculpa, não acredito, tá? Humildemente falando, tá? Porque eu vivi essa época que você viveu também, né, Júlio? Era fácil que onde era tudo mais difícil. Então, é por aí. Não, perfeito. Novamente, Guilherme, vou deixar aqui suas redes de contato para quem quiser se conectar, o seu canal do YouTube, LinkedIn, para quem quiser se conectar ao Guilherme. Pessoal, você que está ouvindo o podcast, não esquece das 5 estrelas, compartilha com um colega de profissão, tenho certeza que pode levar ele para o próximo nível. Guilherme, obrigado pela participação e quem sabe a gente lá se encontra novamente no BIM Fórum. Beleza, agradeço o convite, achei sensacional o nosso bate-papo aqui, Júlio. E um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade, a gente se encontrar também e continuar nosso bate-papo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Guilherme. Valeu, abraço. Tchau, tchau.